Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem venha o escândalo. Mateus, capítulo 18, versículo 7. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Clóvis Lima e você está no ambiente espiritual do Centro Espírita dos Irmãos. Ao longo do tempo, muitas palavras sofrem modificações no seu sentido original. Então, por exemplo, a palavra escândalo. A palavra escândalo tem um sentido original diferente do que tem o sentido hoje em dia. No sentido comum, escândalo quer dizer fato ou acontecimento que contraria e ofende convenções morais, sociais ou religiosas. Nesse sentido, escândalo está muito mais ligado à repercussão que ele causa do que propriamente no fato em si, na ação. Por exemplo, Leila Diniz, em 1971, quando apareceu grávida de barrigão na praia de Ipanema, de biquíni curtinho, aquilo ali para a época foi um escândalo. Nós conhecemos, não sei se você conhece ou se lembra, do famoso escândalo Watergate, em 1972, que provocou a renúncia de um presidente da República. Olha a repercussão, o sentido de escândalo. Temos outros exemplos, escândalo dos Correios, e aí por aí vai. Porém, esse especificamente não é o sentido que nós vamos abordar hoje de escândalo. O sentido que nós vamos abordar é o sentido referido por Jesus em suas palavras, que nós acabamos de ouvir agora. No sentido evangélico, a palavra escândalo vem do grego e significa armadilha, pedra de tropeço, ou seja, tudo aquilo que faz tropeçar. Idiomaticamente, tudo aquilo que leva alguém a pecar, uma circunstância, uma situação, um desafio, alguém que leva alguém a pecar, a errar, a cometer falta, é escândalo. Por exemplo, uma casca de banana ali jogada no chão, não importa quem jogou.
Importa é que alguém vai tropeçar nela e cair. É um escândalo aquilo ali, seu sentido original. Pode repercutir publicamente ou não, mas é um escândalo. A pandemia, por exemplo, uma situação desafiadora. Situação desafiadora é escândalo. Escândalo é situação desafiadora. A pandemia é um escândalo. Uma mão que comete um crime é um escândalo. A mão, a gente diz, Jesus usava muito essa expressão. A mão foi motivo de escândalo. A mão foi motivo de escândalo. O olho, os olhos, a boca, a palavra, motivo de escândalo. Tudo isso é escândalo no seu sentido original. Allan Kardec fez primoroso estudo desse tema, escândalos. E olha como ele vai definir escândalo. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. O capítulo 8 diz assim: bem-aventurados os que têm puro o coração. Olha a definição de escândalo, uma interpretação que ele dá às palavras de Jesus. Escândalo é tudo aquilo que resulta das imperfeições. Escândalo é tudo aquilo que resulta das imperfeições. Então, o escândalo é o efeito, a origem, a causa está nas imperfeições da criatura humana, de nós. Imperfeições essas que são vícios e paixões. Vícios e paixões. Orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, inveja, ambição, maledicência, impaciência, intolerância e por aí vai. São vícios, são paixões, são imperfeições, são causa dos escândalos. Causa, escândalos, efeito. E até no sentido comum também, porque pode vir a público e criar uma repercussão estrondosa também. Mas aqui a gente está se referindo muito mais a esse sentido original. Pode vir a público ou não. Então, a causa é a imperfeição. O efeito é, a consequência é o escândalo, a falta cometida, o crime cometido. Por exemplo, uma pessoa envenenada pelo ciúme comete um crime. O ciúme é a causa, é a imperfeição. O crime cometido é a falta, é, portanto, o escândalo. Outro exemplo, uma pessoa atacada pelo vírus da ambição desvia dinheiro da merenda escolar. Essa ambição é a imperfeição que fez com que ele cometesse o crime do desvio, do roubo, que aí é que está o escândalo, que pode vir a público e virá escândalo no sentido comum. Muitas vezes, uma falta cometida, um crime até, não vem a público, portanto, não vira um escândalo nesse sentido comum, no sentido que nós conhecemos, que o mundo conhece. Mas é um escândalo no seu sentido original. Muitas vezes a justiça humana não fica sabendo do caso, do fato ocorrido, porque não houve escândalo, não se descobriu. Mas nada fica despercebido, nada passa despercebido da justiça divina. A mais leve falta não passa despercebido da justiça divina. A mais leve falta não fica sem uma correção. Não é castigo, é correção para o nosso próprio bem. Allan Kardec fez um estudo sobre esse ponto muito interessante que está no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, que ele vai denominar de Código Penal da Vida Futura,
Código Penal da Vida Futura. Está lá na primeira parte, capítulo 7, item 16 do livro O Céu, o Inferno. Para se apagar os traços de uma falta e suas consequências, são necessárias 3 condições: arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento é o primeiro passo. Convém lembrar que arrepender-se não é simplesmente lamentar pelo fato ocorrido, pelo mal feito. Arrepender-se é mudar de vida, mudar, reformar, é procurar, é decidir se reformar, é decidir se levantar e seguir adiante. Esse é o primeiro passo. A expiação é a consequência moral ou física da falta cometida. E a reparação é a restauração, a corrigenda, é a correção daquilo que se fez de errado, da falta cometida. Consiste em fazer o bem a quem se fez o mal. Consiste em fazer o contrário do que se fez antes. Aí está todo o processo de reforma, de restauração, de regeneração. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Portanto, a expiação está dentro da prova. O que são provas? Provas são as vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes são o quê? Dificuldades, problemas, desafios, tudo isso são provas. Qual é o objetivo? Purificação do espírito. Purificação do espírito tem o sentido de aperfeiçoar, tem o objetivo de aperfeiçoar o espírito. Está muito mais ligada às provas às imperfeições, porque muitas vezes a expiação pode dar conta do escândalo, da falta cometida. Mas e aí? A imperfeição muitas vezes fica lá. Enquanto houver imperfeição, o sujeito, a gente, estará cometendo faltas. Então as provas são necessárias para isso. Vai purificando o espírito. Muitas vezes nós, espíritos imortais, queremos dar fim a uma determinada situação que vem se arrastando ao longo de séculos. Então, pedimos muitas vezes determinadas situações, determinados desafios impactantes que vão servir ao mesmo tempo de provas e expiações. O indivíduo quer liquidar aquilo ali, porque não aguenta mais de errar tanto. Então ele pede determinados desafios, situações impactantes, terríveis. A gente vê isso nos versículos seguintes a esse que Jesus iniciou com escândalos. São os versículos seguintes, os versículos 8 e 9 do capítulo 18 de Mateus. Adverte o Divino Mestre: se a tua mão ou o teu pé é objeto de escândalo, olha a palavra escândalo, então corta-os e lança-os fora. É melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que ter as 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho é objeto de escândalo, arranca-o e lança-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que ter os 2 e ser lançado no fogo eterno. É claro que Jesus, na sua simbologia profunda,
não estava pedindo, não estava recomendando que se cortasse um braço, uma perna, arrancasse o olho. Não tem cabimento uma interpretação dessa. Não tem cabimento isso. Ninguém vai arrancar os seus olhos assim. Isso é loucura. Na sua simbologia profunda, Jesus apontava os motivos dos renascimentos dolorosos, em que muitas vezes os espíritos, os coxos, aleijados, cegos de nascença, pedem determinadas essas provas como períodos de refazimento e regeneração, com vistas à vida futura, com vistas à felicidade real. Ai do mundo por causa dos escândalos, diz o sábio e amoroso Mestre Divino. Porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem venha o escândalo. O benfeitor espiritual Emmanuel, no seu livro O Consolador, na questão 307, fez uma belíssima interpretação, fez uma síntese desse versículo de Mateus. E curioso é que ele, Emmanuel, introduz um terceiro elemento, um terceiro fator, porque Allan Kardec falou em expiação, prova. Expiação e prova. Emmanuel coloca um terceiro, aprendizado. Ele coloca expiação, prova e aprendizado. Fica bem atual, vamos dizer assim. Observa aqui as palavras de Emmanuel, aproximadamente, dessa questão 307 de O Consolador. Num mundo de expiação e provas como é a Terra, onde quase todos nos encontramos pelo escândalo que praticamos no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, prova ou aprendizado, porque ainda nos falta aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Porque ainda nos falta aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Você acabou de ver Emmanuel. Agora veja também a atualidade de Allan Kardec e os seus instrutores espirituais na questão 784 de O Livro dos Espíritos. Questão 784 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E não parece mesmo? Veja, tanta violência, tanta miséria, tanta notícia ruim. Não parece que a humanidade está regredindo, está recuando, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar? Uma pergunta bem interessante de Allan Kardec, que a maioria de nós faz. Veja a resposta dos instrutores espirituais. Resposta: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. É necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha que final estupendo esse dos instrutores, da resposta dos instrutores espirituais.
Gente, é necessário que uma pandemia ocorra para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem venham os escândalos. Os escândalos de uns servem de provas para uns, servem de expiações para outros e assim vai. Não nos preocupemos com os escândalos que vêm de fora, que alguém coloca. Não nos preocupemos. Essa pandemia, por exemplo, tem uma origem, mas não importa a sua origem. Não nos importam os escândalos que vêm de fora. A gente deve se preocupar com os escândalos gerados por nós mesmos, porque esses verdadeiramente são os que nos fazem mal aos outros e retornam a nós, fazem mal a nós mesmos e atrasam a nossa marcha para a perfeição. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino.